Olá galera, boa tarde, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre NOx, número de oxidação. Para nós galera, o NOx, o número de oxidação, ele representa o quanto teoricamente um elemento químico está ganhando ou perdendo de elétrons. Posteriormente nós iremos falar sobre reações de oxirredução, que são aquelas que perdem ou ganham elétron. Então o que eu preciso saber para determinar o NOx de um elemento químico? Coloquei mais ou menos assim para nós. Existem alguns elementos químicos que eles têm NOx fixos. Dentre eles, os metais da família 1A. Quantos metais da família 1A? Nós falamos, né? Li, mar, cama, Robinson, Crusoe e francês. Como eles estão na família 1A, todos eles para nós apresentam NOx igual a mais 1. Os elementos da família 2A, nós escrevemos assim: Bela, Magrela, Casou, Senhor, Barão, Ratão. Como eles estão na família 2A, todos eles têm NOx igual a mais 2. Vamos supor que você não tenha entendido alguma coisa sobre a tabela periódica, sobre os metais da família 1A, metais da família 2A. Tem uma videoaula que nós gravamos que ela está falando sobre ligações covalentes. Entra lá na nossa videoaula, a gente está falando também sobre tabela periódica, para que você possa lembrar disso aqui com mais facilidade. Eu preciso saber também que o alumínio, como ele está na família 3A, ele tem NOx mais 3. O oxigênio, ele tem NOx menos 2. Aí eu coloquei assim anteriormente, alguns elementos químicos têm NOx fixo. O oxigênio é um elemento que o NOx dele pode variar. A mesma coisa, o hidrogênio eu coloquei, ele tem NOx mais 1. O zinco tem NOx mais 2. Toda substância simples, ela tem NOx igual a 0. Quando nós estamos escrevendo que eles têm NOx, o oxigênio menos 2, o hidrogênio mais 1, esses dois, galera, seria bom que nós soubéssemos. E fora tudo, esses dois em especial, eles podem variar. Como que nós vamos determinar o NOx de um elemento químico numa dada substância? Eu preciso saber que toda substância, quando ela não apresenta carga, o NOx dela é igual a 0. Então o que nós vamos fazer? Nós escrevemos que o NOx do oxigênio vale menos 2. Menos 2 é o valor do NOx de apenas um oxigênio. Apareceu aqui para nós o ácido sulfúrico, H2SO4. Concorda que nesse caso eu tenho 4 átomos de oxigênio? Como é que eu tenho 4 átomos de oxigênio? Menos 2 é o valor do NOx de apenas um oxigênio. Ou seja, nós vamos fazer isso. Menos 2 vezes 4. Menos 2 vezes 4, isso representa para nós que nós temos menos 8. Cada oxigênio vale menos 2. A mesma coisa, o hidrogênio, ele vale para nós mais 1. Mais 1 é o valor do NOx de apenas um hidrogênio. Automaticamente, mais 1 vezes 2, isso dá mais 2. Quando eu descrevi anteriormente, galera, que a soma do NOx é igual a 0, para eu determinar o NOx do enxofre nessa substância, eu tenho que saber que a soma entre esses valores tem que ser igual a 0. Ou seja, como nós temos 8 negativo e eu tenho 2 positivo, eu preciso no total para zerar essa brincadeira de 8 positivo. Automaticamente, como eu já tenho 2, está faltando 6. Quer dizer que o NOx do enxofre para nós, ele vale mais 6. Mais 6 vezes 1 dá mais 6. Mais 6 com 2 positivos são 8 positivos. Com 8 negativo, essa soma para nós é igual a 0. A mesma coisa, desse lado direito apareceu o ácido nítrico, HNO3. Como ali eu tenho um hidrogênio, eu tenho um nitrogênio, eu tenho 3 átomos de oxigênio, nós vamos proceder da mesma maneira. O único elemento que eu não sei quanto vale nesse caso é o átomo do nitrogênio. Só que eu sei que o oxigênio vale menos 2 e que o H vale mais 1. O que nós iremos fazer? Como nós sabemos que o O vale menos 2 vezes 3 dá menos 6, o hidrogênio também ele vale mais 1. Todo mundo concorda que aqui eu tenho apenas um hidrogênio e apenas um nitrogênio? Portanto, mais 1 vezes 1 dá mais 1. O NOx do nitrogênio nessa situação, ele representa para nós um valor que é quanto está faltando para 0. Como eu tenho que o oxigênio ele vale menos 6 e o H ele vale mais 1, quer dizer que está faltando no total para zerar ali 5 positivo. O NOx do nitrogênio seria mais 5. Mais 5, galera, vezes 1 dá mais 5. 5 positivo com 5 negativo são 6 positivo. Com 6 negativo, essa soma é igual a 0. Nesse meu último exemplo, galera, apareceu para nós o BR2. Todo mundo concorda que nesse caso eu tenho apenas um elemento químico? Nessa minha forma BR2, como os elementos químicos ali naquele caso, como os meus átomos são iguais diante de apenas um elemento químico, o NOx dessa substância vale 0. Toda substância simples para nós, o NOx dela vai ser sempre igual a 0. Automaticamente, eu estou diante do HCl. São dois elementos químicos. Logo, o NOx dele não pode ser 0. Eu vou ter que determinar. Professor, como que eu vou calcular o NOx? Você sabe, nesse caso, quanto vale o NOx do hidrogênio. Automaticamente, o NOx do hidrogênio ele vale mais 1. Mais 1 vezes 1 dá mais 1. O
O NOx do cloro tem um valor que eu não sei quanto é. Só que tem que ser um número que vezes 1 seja 1 negativo para que a minha soma seja igual a zero. Concorda que nesse caso ele seria menos 1? Menos 1, galera, vezes 1 dá menos 1. Essa soma para nós é igual a zero. Contudo, galera, este é o primeiro momento que nós estamos falando de NOx. Falta nós falarmos quando aparece com parênteses, quando aparece uma carga e um pouquinho sobre oxidação. Vamos a mais alguns exemplos. Não, calma, Bianca. Calma. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá aqui assim. Essa mão suja de luz aí. Não, vai cair. Não, mas você entendeu ou não? Sim, vai. Mas vai perder enquadramento. Tá assim? Sim. Ela não vai pegar ali. Isso, fica assim. Assim. Vai sim, viado, assim, ó. Aí não pega ali, caralho. Calma. Não vai dar, falando. Aí, ó. Deixa comigo embaixo. Agora, galera, para nós, mais um exemplo, ou alguns exemplos que podem aparecer com parênteses. Sempre que tiver um parênteses, a melhor forma para a gente trabalhar é retirar aquele parênteses. De que maneira? Aquele número 2 que está do lado de fora do parênteses, ele vai multiplicar aqui dentro. Ele multiplicando, nós teríamos, né? Eu tenho um oxigênio e um hidrogênio. Agora eu tenho 2 oxigênios e 2 hidrogênios. A melhor maneira para a gente calcular o número de ox, eu vou retirar esse parênteses. Automaticamente, eu vou reescrever essa fórmula CaO2H2. E agora eu vou calcular o NOx. Cada hidrogênio para nós, igual nós havíamos falado, ele vale mais 1. Mais 1 vezes 2, ele vale para nós mais 2. O oxigênio ele vale menos 2. Menos 2 vezes 2, essa brincadeira representa para nós menos 4. Falta aqui nós determinarmos o NOx do átomo de cálcio. Quanto está faltando para zerar? Como apareceu 4 negativo, eu preciso de um total de 4 positivo. Eu já tenho 2. Quer dizer que o NOx do cálcio ele valeria mais 2. Mais 2 vezes 1 dá mais 2. Mais 2 com mais 2 são 4 positivos. Com 4 negativos isso é igual a zero. Fala tudo, o cálcio ele é um elemento lá dos nossos metais alcalinos terrosos. Como o cálcio está na família 2A, o NOx do cálcio para nós, ele valeria mais 2. Importante também, galera, sempre que aparecer um parênteses, esse número que está do lado de fora do parênteses, ele representa o NOx desse elemento químico. Quer dizer que nesse caso, o NOx do cálcio ele valeria para nós mais 2. Apareceu para nós uma outra substância química conhecida como gás metano, CH4. Para eu determinar o NOx do carbono, nesse caso, nós sabemos que o hidrogênio ele vale mais 1. Que mais 1 vezes 4 dá mais 4. O NOx do carbono é quanto está faltando para zerar. Quando eu tenho 4 positivo, para zerar 4 positivo, nesse caso o carbono valeria menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Esse carinho valeria 0 para nós. Importante, galera, apareceu novamente uma nova substância com parênteses. Eu não posso esquecer que para eu calcular o NOx eu vou retirar esse parênteses. Esse número 3 ele está multiplicando aqui dentro. Todo mundo concorda que nesse caso, então, para nós, eu tenho 3 vezes 1 enxofre, são 3 enxofres, 3 vezes 4 oxigênios, eu tenho um total de 12 átomos de oxigênio, automaticamente ficaria dessa maneira, Al2S3O12. O que eu fiz? Eu simplesmente estou multiplicando, retirando parênteses, para que nós podemos calcular o NOx de todos os elementos químicos. O oxigênio, novamente, ele vale para nós menos 2. Menos 2, igual nós tínhamos dito anteriormente, é o NOx de apenas um átomo de oxigênio. Como é que eu tenho 12? Menos 2 vezes 12, portanto aqui nós teríamos menos 24. Já o NOx do alumínio, eu também sei quanto ele vale. O NOx do alumínio seria bom que eu soubesse que eu falei para nós mais 3. Importante também, como apareceu esse 3 do lado de fora, é o NOx desse elemento químico. Portanto, o alumínio ele valeria mais 3. Mais 3 vezes 2 são mais 6. O NOx, galera, do átomo de enxofre, é quanto está faltando para zerar. Olha o detalhe, galera. Eu tenho 24 negativo. Para zerar 24 negativo, eu preciso de 24 positivo. Só que eu já tenho 6. Além desses 6, está faltando a quantidade ainda para zerar de 18. Então eu preciso de um número que vezes 3 enxofre seja 18. Então o NOx do enxofre para nós ele vale mais 6. Mais 6 vezes 3 seria mais 18. Mais 18 com mais 6 são mais 24. Com menos 24, isso para nós é igual a zero. É dessa maneira que nós deveríamos calcular o NOx de cada substância que aparece para nós com parênteses. Coloquei em seguida, galera, alguns exemplos que dentre eles aparecem para nós uma exceção. Eu tinha dito anteriormente que os elementos químicos tinham NOx fixo. Dentre eles algumas exceções. O hidrogênio e o oxigênio, seria bom que nós soubéssemos que eles podem variar. O NOx do oxigênio para nós, normalmente, ele vale menos 2.
Só que se eu estiver diante de um peróxido, o NOx do oxigênio para nós, ele vai agora menos 1. Aí a galera pergunta, mas professor, como que eu vou saber que eu estou diante de um óxido ou de um peróxido ou algo desse tipo? Os peróxidos, galera, eles só são formados com os elementos da família 1A e da família 2A. Então, por acaso apareceu lá o peróxido de hidrogênio, o peróxido de cálcio, o peróxido de sódio. Para eu determinar o NOx de cada um desses elementos químicos, eu tenho que lembrar que o oxigênio, nesse caso, ele vale menos 1. Portanto, menos 1 vezes 2, isso vai dar para nós os nossos menos 2 do peróxido. Para zerar, está faltando mais 2. Quer dizer que o NOx do hidrogênio ele representa para nós mais 1. Mais 1 vezes 2 são mais 2. Isso para nós é igual a zero. Se eu estou trabalhando com o peróxido de cálcio, o NOx do oxigênio nos peróxidos, nós havíamos dito que ele vale menos 1. Portanto, menos 1 vezes 2, isso vai dar para nós menos 2. O NOx do cálcio seria mais 2. Mais 2 vezes 1 dá mais 2, isso é igual a zero. E a mesma coisa do meu exemplo da direita. Nesse caso, eu estou diante do peróxido de sódio. Fora tudo, como o sódio está na família 1A, o NOx do sódio é mais 1. Mais 1 vezes 2 são mais 2. O NOx do oxigênio é quanto está faltando para zerar. Portanto, está faltando aqui, ó, menos 1 vezes 2, que vai dar menos 2. Isso para nós é igual a zero. Essa, galera, é uma das nossas exceções quando eu estou diante de alguns peróxidos. Vamos a alguns outros exemplos e tratar agora do exemplo da exceção do hidrogênio. Vamos adiante. Galera, agora olha esse exemplo. Apareceu para nós um composto orgânico. O professor, por acaso, solicitou para que nós calculássemos o NOx de cada átomo de carbono, nesse caso de um aldeído. Eu estou aqui diante de um composto químico chamado de propanal. Para determinar o NOx de cada átomo de carbono, eu tenho que analisar o que está ligado nesse átomo de carbono, sendo diferente do átomo de carbono. Vê se faz sentido para todos. Neste caso, está aparecendo 3 átomos de hidrogênio. Cada hidrogênio para nós ele vale mais 1. Ou seja, nesse carbono nós temos uma carga total de mais 1, mais 2, mais 3. Quer dizer que o NOx desse carbono é quanto está faltando para zerar. Nesse caso, o NOx do carbono seria menos 3. A mesma coisa, eu quero saber qual é o NOx desse átomo de carbono e desse átomo de carbono separadamente. Nesse átomo de carbono aqui no meio, ele está ligado em apenas 2 hidrogênios. Portanto, ficaria mais 1 com mais 1, mais 2. O NOx desse átomo de carbono do meio, ele valeria para nós menos 2. Eu estou determinando o NOx do meu terceiro átomo de carbono. Qual é o detalhe? Nesse átomo de carbono, tem um átomo de oxigênio que vale menos 2. Tem um átomo de hidrogênio que ele vale mais 1. Ou seja, galera, se nós temos menos 2 e mais 1, está faltando ainda para zerar um positivo. Quer dizer que eu tenho menos 2, um positivo, está faltando um positivo. O NOx, nesse caso do átomo de carbono, ele valeria mais 1. Então, neste caso, o NOx de cada átomo de carbono, ele tem um NOx diferente. Então, isso poderia aparecer para nós também. Existe uma outra exceção para nós, conhecida como os hidretos. Os hidretos são aqueles elementos que apresentam um metal ligado ao hidrogênio. Nós havíamos dito anteriormente que o NOx do hidrogênio, normalmente, ele vale mais 1. Neste caso, está aparecendo para nós o hidrogênio ligado ao metal. Aqui eu estou diante de um hidreto. Todo hidreto, o NOx do hidrogênio, ele vale menos 1. Portanto, menos 1 vezes 1 é menos 1. O NOx do sódio, ele continua sendo mais 1. Mais 1 vezes 1 dá mais 1. Essa minha soma, ela é igual a zero. O que eu quero que você perceba, o hidrogênio ligado a um metal, sempre que for apenas um metal e um hidrogênio, é um hidreto. Os hidretos, o hidrogênio vale menos 1. Olha esse caso, hidreto de cálcio. Professor, quanto vale o NOx do cálcio? O cálcio normalmente é um metal alcalino terroso. Ele é um metal lá na família 2A. Portanto, o cálcio, o NOx, ele vale mais 2. Mais 2 vezes 1 vai dar mais 2. O NOx desse elemento químico é quanto está faltando para zerar. Está faltando 2 negativo. Portanto, tem que ser um número que vezes 2 seja menos 2. Portanto, o NOx do hidrogênio nesse caso seria menos 1. Olha novamente, galera. O NOx para nós de cada substância, ela tem que ser sempre igual a zero. Só que agora a gente vai estar diante de alguns exemplos, diante de um íon. Quando nós temos um íon, diferentemente de uma substância que não tem carga, que a soma tem que ser igual a zero, o íon ele vai aparecer agora com carga. Quer dizer que a soma total tem que ser igual ao valor da carga. Vamos a alguns exemplos. Agora olha esses exemplos, galera. Está aparecendo para nós uma substância química e com essa substância está aparecendo agora algumas cargas. Então eu estou diante do que nós chamamos de íon.
O íon novamente são aqueles compostos, aqueles elementos que apresentam cargas, podendo ser tanto carga positiva quanto carga negativa. Para quem lembra, o íon de carga positiva ele é o cátion, o íon de carga negativa ele é o que nós chamamos de ânion. A diferença é que ao invés da minha soma ser igual a zero, a minha soma tem que ser igual ao valor da carga. Ou seja, novamente, o NOx do oxigênio ele vale menos 2. Menos 2 vezes 4, isso dá para nós menos 8. O NOx do enxofre, para zerar lá em cima, ele deveria ser mais 8. Só que um detalhe, como está aparecendo uma carga para nós, o NOx do enxofre tem que ser um valor que vezes 1 seja, nesse caso, mais 6, e que a soma entre esses dois sobre 2 negativo. Então, ao invés de zerar, a minha soma tem que ser igual ao valor da carga. A mesma coisa, apareceu o íon nitrato. O oxigênio para nós, ele vale menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. O NOx, nesse caso do nitrogênio, ele deveria ser mais 6 para zerar. Apareceu essa carga, o NOx do nitrogênio seria agora para nós mais 5. Mais 5, galera, vezes 1 dá mais 5. Mais 5 com menos 6, essa minha soma é igual ao valor da minha carga. Importante, galera, sempre que eu estiver calculando o NOx, esse meu sinal ele aparece antes do número. Quando eu estou diante de uma carga, normalmente essa carga vem do lado direito do número. Ela poderia vir tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Não tem problema quando eu estou diante de uma carga. Quando eu estou calculando o NOx, o sinal ele deve vir sempre antes do lado esquerdo do meu número. Olha novamente, eu estou diante agora do meu íon fosfato. O oxigênio para nós ele vale menos 2. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Novamente, o NOx do fósforo nessa situação é um valor que quando somado com menos 8, sobe 3 positivo. Portanto, seria mais 5 vezes 1, que vai dar mais 5. Mais 5 com menos 8, está sobrando 3 negativo. O NOx de uma substância química que está aparecendo para nós como sendo uma substância simples. Só que tem um detalhe. Como apareceu aqui mais 2, o NOx do ferro nessa situação é mais 2. Mais 2 vezes 1 dá mais 2. Apareceu novamente o meu íon cloreto, Cl-. O NOx desse meu composto químico, ele vale menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Isso é o que a gente tem que perceber quando eu estou diante de uma substância que tem carga e aquela que não tem carga. Contudo, galera, era isso que eu gostaria que vocês tivessem entendido a respeito de NOx. Se você gostou novamente, deixa o seu like aí no final, deixa o seu curtir, compartilhe aí com seus coleguinhas, se inscreva no nosso canal e até uma próxima videoaula. Um abraço a todos.